Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje do terceiro trimestre aí de Vale e Suzano, né? Duas empresas que a gente gosta muito. E Vale, né? Que tem uma representatividade grande na minha carteira hoje, representando 25%, minha maior posição. E acabou soltando hoje também um fato relevante sobre um pagamento de provento no valor de R$ 2,30, tá? Desse provento todo, grande parte dele é dividendos e, se eu não me engano, 77 centavos desse provento que vai vir aí na forma de juros sobre capital próprio. E lembrando que juros sobre capital próprio sempre desconta 15% diretamente na fonte aí pro acionista, tá? Suzano, né, acabou decepcionando, não teve aí um bom resultado, perdeu muito aí com a valorização do real, porque é uma empresa que tem aí grande parte da sua receita em dólar, tá? E também acabou perdendo grande parte aí do prejuízo da empresa, veio aí de operações aí com derivativos, tá? Então a gente fica atento a todos esses detalhes, mas mesmo assim segue sendo uma empresa muito interessante, a Suzano, e também anunciou aí um investimento acima aí de R$ 1,5 bilhão, tá? A Brumadinho, Vale, né? O principal destaque dela é que ela continua gastando ainda grande parte, né, da sua receita ainda tem ido para a Brumadinho, e lá as operações não têm dado lucro igual nas outras regiões que ela tem aí extraído esse minério, tá? Os custos da mineradora hoje são com descaracterização aí de barragem e infraestrutura que eles estão investindo lá na região, que a região foi praticamente toda destruída depois lá do estouro da barragem de Brumadinho, tá? Então vamos lá, vamos falar então sobre os indicadores financeiros da companhia, tá? A empresa apresentou aí no terceiro trimestre uma receita líquida com vendas de R$ 51.962 milhões, teve uma leve queda, né, em relação ao terceiro TRI de 2022, mas em relação ao segundo TRI de 2023 teve aí um crescimento. Custos e despesas da companhia encerrou o trimestre aí com 33.827 milhões, e em relação ao segundo TRI, né, acabou tendo aí uma queda, tá? Que foi aí de 35.254. Em relação ao segundo TRI de 2023, a companhia acabou tendo uma elevação aí nos seus custos e despesas, tá? Despesas relacionadas com o Brumadinho, tá? Brumadinho hoje tem tirado da empresa 1.495 milhões, tá? Nesse trimestre. No trimestre do ano passado, tirou um pouco mais, tá? A gente teve aí uma queda com os custos lá em Brumadinho, que foi aí de 1.759 milhões, tá? Em relação ao segundo TRI de 2023, a gente teve aí um leve crescimento. Em relação ao EBITDA da companhia, que é o lucro da companhia antes do pagamento de juros e impostos, foi aí de 16.639 milhões. A gente teve um crescimento em relação ao ano anterior. Em relação ao trimestre anterior, a gente também teve aí um crescimento. A margem EBITDA da companhia sempre muito resiliente, né? 31,9%. Em relação ao terceiro TRI de 2022, a gente teve aqui um crescimento também. Quando a gente olha para o segundo TRI de 2023, meio que se manteve em linha, né? 31,9% e no segundo TRI, 31,8%. O EBITDA da companhia ajustado foi de 20.451 milhões, tá? Tivemos um crescimento aí em relação ao ano anterior, em relação ao segundo trimestre também. O lucro da companhia foi de 13.864 milhões, uma leve queda em relação ao ano anterior, né? Muito impactado aí pela valorização do real e também por uma demanda menor pelo minério de ferro. Em relação ao segundo TRI de 2023, né? O lucro cresceu bastante, o lucro do segundo TRI de 2023 foi apenas aí de 4.573 milhões, tá? Quando a gente para pensar nos números de Vale, né, mesmo que tenham caído bastante o lucro, mesmo assim continua, né, com um lucro aí super resiliente e pagando bons dividendos, tá? Com essa nova rodada de dividendos, que aliás vai ser iniciada agora no dia, se eu não me engano, no dia 27 de outubro e vai pagar no dia 1º de dezembro, a companhia vai arredondar aí 10% aí de dividend yield, tá, nos 12 últimos meses, tá? O lucro atribuído aqui aos acionistas, tá, foi de 13.864 milhões. A gente teve uma queda sim referente ao ano passado, mas em relação ao segundo TRI de 2023, o lucro multiplicou praticamente aí por 3, tá? O lucro e prejuízo atribuído aos acionistas e controlador foi de 102 milhões. Em relação a 2022, a gente teve um crescimento, né? A gente teve um prejuízo lá em 2022 e aqui já dado lucro. Pessoal, vamos lá, né? Vamos falar então sobre Suzano, né? Vamos falar sobre os números da Suzano, que é uma empresa que eu também gosto muito, tá? É uma empresa de commodities. Tá, como produtor rural, toda a minha família a gente sempre prioriza muito investimento em commodities, tá? Que a gente sabe que é algo resiliente, é algo que realmente as pessoas necessitam. Vamos lá. A gente teve uma queda, né, em relação ao terceiro trimestre de 2022, mas essa queda aí de 11%, tá? As vendas de celulose
totalizaram aí, né, 2.486.000 toneladas, tá? Ou seja, a gente teve uma queda em relação ao ano anterior. Quando a gente olha aqui a receita líquida da companhia, tivemos uma queda aí de 2%, né, quando a gente compara o segundo TRI de 2023 para o terceiro TRI de 2023. Foi aí de 8.948 milhões de reais. Quando a gente compara com o ano de 2022, o terceiro TRI, a nossa queda foi aí de 37%, tá? O EBITDA ajustado, né, que é o lucro da companhia antes do pagamento de juros e impostos foi aí de 3.695 milhões de reais, tá? Em relação ao segundo TRI de 2023, a gente teve uma queda de 6%. Em relação ao terceiro TRI de 2022, a gente teve uma queda de 57%, tá? Impactado aí diretamente os números da companhia, né? Uma queda de 57% no EBITDA realmente chama muita atenção. O resultado financeiro, que é o quanto a empresa gastou com o pagamento de juros, a gente teve aí um custo, né, de 3.494 milhões de reais, tá? Lembrando que no segundo trimestre a empresa lucrou, né, com esse recebimento de juros, tá? Muitas das vezes aquilo ali tem ali algumas operações com derivativos, teve aí, né, uma queda também. No terceiro TRI de 2022, né, quando a gente compara para o terceiro TRI de 2023, a companhia praticamente pagou mais que o dobro aí, né, nessas operações. Geração de caixa operacional caiu muito, tá? A gente teve uma queda aí de 14%, que foi aí de 1.904 milhões de reais, tá? Em comparação ao terceiro TRI de 2022, isso aqui foi horrível, tá? A gente teve uma queda aí de 73%, né? Realmente chama muita atenção. A empresa há muito tempo não soltava números ruins e meio que isso liga aí um sinal de alerta, né? Como está a economia no mundo, tá? Será que as pessoas estão comprando menos? Então a gente chega nessa conclusão aí que muito provavelmente, né, de fato a gente esteja talvez numa recessão, porque a demanda por papelão, tá? A demanda por celulose tem caído aí drasticamente. Quando a gente olha aí a venda de celulose, que totalizou aí 2.486 milhões de toneladas, a gente teve uma leve queda aí de 1%, tá? Em relação ao terceiro TRI de 2022, a queda aí foi de 11%, tá? O papel totalizou 331 mil toneladas, tá? A gente teve um crescimento aí, né, com a venda de papéis, e em relação ao terceiro TRI de 2022, se manteve ali em 0%, tá? Pessoal, depois vocês colocam aí, né, nos comentários o que vocês acham das duas empresas. Isso aqui é apenas uma análise preliminar, tá? A gente não está aqui para passar a lupa, é lógico que a gente faz isso cada um na sua casa, mas eu sempre deixo as minhas opiniões aqui, tá? Muito provavelmente, talvez a gente veja Vale subir nos próximos pregões, tá? E a gente, muito provavelmente, veja a Suzano apanhar muito do mercado, e realmente, né, a companhia acabou aí tendo aí um baita de um prejuízo, né? A gente está falando de um prejuízo aí na casa de 729 milhões de reais, e a dívida líquida vezes o EBITDA, né, crescendo, né? Tanto em dólar, tá? Tanto em real quanto em dólar, tá? Saímos aqui de uma alavancagem de 2 vezes em relação ao EBITDA, para uma alavancagem de 2,6 em real. Já em dólar, a alavancagem foi um pouquinho mais alta, tá? Em relação ao terceiro TRI de 2022, a gente teve um crescimento aí de 0,4 e o dólar, né, representou aí 0,6. Pessoal, então fica aqui, né, minha opinião. Lembrando que isso aqui jamais deve ser interpretado aí como uma recomendação de compra e de venda, mas são duas boas empresas, tá? Creio eu que depois que esse projeto cerrado da Suzano terminar, muito provavelmente, tá, vai ser uma das empresas que vai entregar aí mais resultados, mais receita, mais geração de caixa, e muito provavelmente, né, vai ajustar aí essas operações, a gente vai ver a queda aí, desse endividamento da companhia, e muito provavelmente quem estiver posicionado não vai se arrepender, tá? Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até a próxima.